Olá, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a sua vida. Eu quero nos próximos minutos falar de uma receita culinária. Não é de superchefe, mas de alguém que tinha Deus como chefe. O texto bíblico está em 2 Reis, capítulo 4, versículos 38 a 41. A Nova Versão Internacional assim diz: Depois Eliseu voltou a Gilgal. Nesse tempo, a fome assolava a região. Quando os discípulos dos profetas estavam reunidos com ele, ordenou ao seu servo: ponha o caldeirão no fogo e faça um ensopado para estes homens. Um deles foi ao campo apanhar legumes e encontrou uma trepadeira. Apanhou alguns de seus frutos e encheu deles o seu manto. Quando voltou, cortou-os em pedaços e colocou-os no caldeirão do ensopado. Embora ninguém soubesse o que era, o ensopado foi servido aos homens, mas logo que o provaram, eles gritaram: Homem de Deus, há morte na panela! E não puderam mais tomá-lo e nem comê-lo. Então Eliseu pediu um pouco de farinha, colocou no caldeirão e disse: Sirvam a todos. E já não havia mais perigo no caldeirão. Eliseu era um profeta e exercia seu ministério em Israel. Ele viajava de uma cidade para outra. Era profeta que exercia o ensinamento das verdades bíblicas por onde passava. Em determinado momento, Eliseu manda ao seu mancebo que preparasse uma sopa ou caldo de ervas, porque ele tinha recebido a visita de vários profetas que vinham aprender com ele. Acredito que houve uma expectativa grande, pois havia fome naquela terra, né? Então o mancebo vai até o campo e, sem conhecer, avista uma trepadeira com um fruto pequeno e colorido, e sem saber realmente o que seja aquela trepadeira, colhe não só um punhado, mas a sua capa toda. É como se ele tivesse tirado a sua camisa, enchido a sua camisa com aqueles frutos. Ele volta, corta esses frutos e coloca na sopa e faz um ensopado. Então eles servem aos discípulos que ali assistiam os ensinamentos de Eliseu. E um deles diz: Homem de Deus, existe morte na panela, vamos parar de comer. Então param de comer. Eliseu, imagino-se com a sua tranquilidade e a sua expertise, a sua unção vinda de Deus, ele toma um pouco de farinha e deita sobre aquele cozido. Imagino que ele tenha feito um ensopado e deixa o ensopado um pouco mais grosso e diz: podem servir novamente. Então eles servem e já a morte não havia na panela. Imediatamente nós extraímos desse texto várias lições. E uma delas é que devemos andar em retidão com o Senhor Jesus e com a sua palavra, principalmente. Nós temos visto nesses últimos tempos uma crendice e uma superstição que tem invadido a igreja, todas sem fundamento bíblico. Nós não vamos entrar, não vamos discorrer sobre nenhuma, mas o alerta que nós fazemos e deixamos para os irmãos é esse: quando nos alimentamos das misturas, acabamos morrendo, porque na panela, muitas vezes, ela está cheia de veneno. Os ensinamentos cheiram à morte. Sabe, meu irmão, Deus é especialista em solucionar problemas. A farinha de trigo que Eliseu misturou na sopa envenenada representa o nosso Deus. Sim, Jesus, que foi moído, torturado e morto na cruz do Calvário. Assim como o trigo foi moído e virou farinha, Jesus também é o nosso alimento. Jesus foi moído para que tivéssemos vida e alimento. Quando os frutos parecem saborosos, aprenda a discerni-los dentro da palavra de Deus. Não acredite e não aceite qualquer alimento, mas alimente-se da própria palavra de Deus, limpa, cristalina e saborosa. Amém? Que Deus assim possa estar abençoando os nossos corações e que essa palavra possa encontrar guarida e local no seu coração. Um abraço.